Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz por estar com você mais uma vez nesse episódio do Bate-Papo do Varejo, trazendo muitas coisas boas. Tem um convidado especial, daqui a pouquinho eu apresento ele para você. Na verdade, ele vai se apresentar. E quero aqui já pedir para você, o que ele merece, que você já vai dando like, vai se inscrevendo nesse canal, para que a gente possa entregar o tempo todo para vocês soluções aí e trazer para vocês de primeira mão vídeos que a gente está entregando e com muitas informações. Olha que coisa legal. Então vou pedir para vocês aqui nos comentários ou no chat para que você possa já estar indo aí e pedindo qual o tema que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para um bate-papo do varejo, para falar para você, para te ajudar na sua loja. E para você ainda que não acessou, acesse lá mestredovarejo.com.br, adquira os nossos cursos, lá tem vários encontros muito legais também que você pode adquirir. E peço para você já compartilhando, porque hoje o Renes vai trazer para a gente aqui, quando se fala da cultura nossa transformacional em termos de software, tecnologia, coisa, vocês vão entender um pouquinho o que esse cara é e o quanto ele pode entregar para a gente. E eu vou pedindo para você, compartilhe aí com os colegas. Para você que está no modo do Spotify, Deezer aí, lá no Spotify, na hora que você termina lá, vai lá, classifica a gente, dá 5 estrelinhas para a gente. E vai ajudar a gente a entregar mais e motivar que a gente possa entregar mais para você. Não deixem de fazer isso, tá? Beleza demais, é bom demais ter vocês aqui e eu fico muito feliz e vou sempre pedindo esse like para você. Ô, Renes, muito obrigado por você estar aqui, meu amigo. Gratidão mesmo. O Renes é um cara que eu encontro aí na estrada, sempre estava na Autocom, depois vai falar um pouquinho também da Autocom lá, e muitas coisas boas. O cara que palestra aí, falando sempre com os softwares, com o pessoal da RPI, leva um monte de informação. Renes, muito obrigado, cara, por você dar um pouquinho da sua agenda para estar com a gente aqui, contribuindo com o varejo. Ederson, que prazer, que honra, que privilégio de estar com você. Eu te agradeço muito e espero aqui poder discutir um pouquinho contigo e compartilhar com algumas informações que possam ajudar, ser importante para alguém lá, né? Isso que a gente gostaria muito. Eu tenho certeza que você vai contribuir, meu amigo. Você é fera. Se eu conseguir tirar um terço aí, vocês já vão pegando papelzinho para anotar as ideias desse cara. É fantástico, cara. E você já pode ver na camisa dele lá, ó, ele tá um pouquinho baixo ali, mas se você ver, levantar um pouquinho lá, ó, pense. Por que essa camisa pense, cara? O que é o Renes? O que o Renes está trazendo aí? O que é isso, Renes? Conta para nós aí um pouquinho de você e qual que é essa proposta de uma nova jornada, pensar diferente aí, cara. Legal. Vamos fazer aqui um pitch rapidinho, como as startups faz aí. Um pitch aí. A gente tem sempre esse hábito. Em 2020, início de pandemia, juntamos ali 51 software house Brasil afora para poder pensar de forma diferente, né? E aí criamos um grupo chamado Mentes que Pensam, com empresários, concorrentes, né, disposto a democratizar soluções para viabilizar melhor os negócios dos seus clientes. E a partir daí, começamos, então, a trabalhar incansavelmente nesse propósito, né? E hoje, depois de 2 anos, a gente está muito feliz do sucesso dessa jornada que a gente tem feito, né? Cara, então, pensar em que você conseguiu reunir concorrentes, eu acho que é um sonho do varejo, sabe? Eu sempre falei isso no varejo, eu sonhava em que reunisse esses concorrentes, mas eles querem se matar uns aos outros, isso não acontece aí quando você fala nessa software house que você falou que conseguiu reunir aí, cara? É muito interessante, Ederson, porque o que ocorre? Os concorrentes, num primeiro momento, ele olha para o concorrente e não olha para o produto dele. Então, quando você está olhando ali para o concorrente e não está olhando para o seu produto, muitas vezes você deixa de melhorar a sua entrega. Quando você, então, está com várias pessoas que têm o mesmo propósito e estão olhando para o mercado, você melhora. Quantos concorrentes não gostariam de ligar para o seu concorrente e perguntar para ele, falar assim, rapaz, como que você está conseguindo engajar as pessoas na sua empresa? Porque
muitas vezes o empresário vai para casa, como que eu melhor engajo a minha equipe, né? E imagina se ele tivesse 5 minutos para poder sentar e tomar um café com o concorrente dele. Está no mesmo. Os dois podem conviver com isso. No princípio foi um pouco difícil. A gente teve que apaziguar alguns ânimos. Mas depois, o nível de maturidade, sem de forma democrática, onde que quem tem 10 e quem tem 1 tem a mesma oportunidade de fala, a gente está tendo um aprendizado muito grande e uma evolução do ecossistema a qual a gente está envolvido. Então é muito legal essa... Que experiência fantástica, hein? Pensa nisso aí, para você, varejista, vendo uma situação dessa. É possível, então? É possível. Mas, Enes, vamos lá, você não começou aí no Mentes que Pensa, né? Como é que você começou nessa seara aí? Conta um pouco dessa história sua. Como é que você começou pensando, quando se fala no software, que você está bem ligado nessa área de tecnologia, nessa inteligência da tecnologia? Como que você começou nisso, cara? O Ederson, a minha carreira, eu sou mineiro, aí do interior das Minas Gerais, hoje moro cá em São Paulo, por já há uns 3 anos. Mineiro de onde, cara? Interior de onde? Minha cidade é muito grande, hoje ela já deve estar com 7 mil habitantes já. Então, cidade grande é Minas Gerais, gente. Minas Gerais. Brincadeira, mas eu amo de paixão, chama Pocrane, lá na Zona da Mata, muito feliz. Sim, cidade ótima. Mas por Belo Horizonte convivi toda a minha jornada. E sempre em empresas de tecnologia. E fui executivo de inovação por muitos anos numa indústria chamada Bematec, muito, muito conhecida aí no varejo, e vim para São Paulo, então já tinha um convívio com software house, país afora, né? Tive a oportunidade de rodar o país, visitando empresas de tecnologia, aprendendo muito, né? A receber a demanda. A gente sempre preocupou o que o cliente precisa, né? E eu colhia essas informações para que a indústria buscasse, de médio e longo prazo, a resolver aquelas oportunidades, porque a cadeia é muito extensa para você atender de curto prazo. E aí, quando foi agora na pandemia, como eu te disse, eu saí dessa indústria e aí me deparei com aquele momento ali, sem aquele amparo do FGTS, que é maravilhoso, que coisa boa, gostosa, né? Do pagamento do FGTS, do seguro-desemprego, por aí. Maravilha isso, né? E aí resolvi empreender, encontrei a oportunidade e o privilégio de estar junto com a Software House e essas pessoas aceitarem a fazer essa jornada. Então, de forma bem simples, foram essa construção e por esse caminho aí que a gente andou, sabe? É muito legal você contar essa história e trazer esse contexto para a gente, porque às vezes as pessoas não entendem, né, como que acontece, como que pode acontecer. Você vê, em pouco tempo, 2 anos, né, reunir esses empresários, trazer esse novo conceito. Talvez até a pandemia ajudou um pouquinho, né, porque naquele momento também você foi um amparo para muitos desses que devem estar perdidos. Como que eles iam lidar com isso, você conseguiu reunir com eles e trazer um novo horizonte, né? O que você chama muito da jornada, né? Qual é a jornada que nós vamos seguir? E trazendo isso, esse viés, né, para dentro desse varejista aqui, a gente às vezes vê muito, Renzo, essa coisa de olhar a tecnologia, olha para um lado, né? Ele olha o software house, muitos varejistas aqui, alguns não têm um software house, ou às vezes ele tem, não usa nada, mal usa uma frente de caixa, né, ali um caixa para ele fazer, mas ele não usa o fluxo de caixa, ele não utiliza de uma inteligência artificial para pedido, ele não utiliza nenhum tipo de informação. O que você, olhando desse lado da mesa, né, que você está aí, mas você já viu, porque você acompanhava, né, Bematec, você até contou que você acompanhava as demandas dos clientes, o que é que falta para essa comunicação aprimorar, para que eles possam saber utilizar muito bem esse software house, né, esse varejista, e o varejista acreditar mais nisso? Porque tem até alguns bate-papo varejo aí, se você rodar isso, vocês virem aí, até um com o Gabriel Junquet, que eu falo assim, olha, muitas vezes o vendedor senta lá na frente do
do cara lá, aí ele falou, vou olhar aqui no sistema, ele falou, não acredita nisso não, que o estoque não bate não. Vocês não acreditam no sistema. Cara, isso acontece por quê? O que é essa distância aí da tecnologia e o varejista? Sabe que eu acho que você deve ter feito mestrado em Harvard, porque as perguntas são de pós-graduação, de nível de inteligência elevado. O mestrado foi aqui na UFRA mesmo, no interior de Minas Gerais, lá. Olha, melhor ir lá, viu? Porque a resposta para essa pergunta de uma frase é cultura, né? Assim, de forma muito simples. Por quê? Se a gente hoje pensar que o empresário ele passa mais tempo fazendo atividades fim do que planejando e buscando estratégia, né? Isso distancia ele dos indicadores que ele precisa. As empresas maiores, que muitas das vezes estabelecem algumas diretrizes, né? Elas têm um aproveitamento maior. Vou te dar um índice. Foi feita uma pesquisa no varejo em 2022 com 673 empresas de médio porte de vários segmentos, para olhar o índice de aproveitamento tecnológico. Né? Tem um índice de aproveitamento tecnológico. Um software, ele tem um escopo. O quanto que aquela empresa está usufruindo, aproveitando daquele escopo de software que ela tem. E olha que curioso. As empresas que têm gestão familiar, elas tiveram nota 40,4. A nota vai de 0 a 1. Né? Então, ela teve 40% de aproveitamento do software. As empresas que têm gestão híbrida, onde que tem a gestão familiar e a gestão executiva, elas tiveram nota 0,45. E as empresas que têm gestão executiva, o corpo de conselho, elas tiveram nota 51. 51. Olha o quanto deixamos de aproveitar da gestão do software. E apenas, olha, essas empresas são empresas grandes, que faturam milhões. Apenas 5% dessas empresas tiveram nota acima de 75% de aproveitamento do uso da tecnologia. Caramba. Basicamente, assim, a gente, então, não usufrui das informações lá. E aí, só para melhor responder, então, essa pergunta sua, o quão é importante um empresário hoje sentar na cadeira e falar aquela velha frase que a gente tem lá da lâmpada, né? Espelho, espelho meu, né? Diga-lhe. Então, assim, software meu, né? Quais são as inteligências que você pode me trazer? E aí, quando você faz todo o seu processo de entrada, de saída, né? Tudo certinho, informações como, por exemplo, qual foi o produto que vendeu mais, qual foi o produto que vendeu menos, já é normal. Você concorda? Já faz parte ali. Claro, entrada e saída ali, né, para ele, já faz parte do dia a dia. Agora, quer ver algo curioso? Quando o cliente ele está ausente da loja, uma empresa que tem o cadastro cliente, e sabe que aquele produto, o café, a gente estava aqui tomando até o café, qual que é a periodicidade que o Ederson compra café? Sim. E quanto tempo tem que o Ederson não compra o café? Essa informação o software tem condições de nos trazer. E é algo que pode te ajudar a vender mais. Né? Eu vou aqui provocar você mais, porque né, você está falando, o software tem isso. O que eu escuto muito, né, talvez até nos comentários, no chat, que o pessoal já esteja até comentando sobre isso, mas eu escuto muito, o pessoal fala o seguinte, olha, a software não me mostra o que tem. Né? Não existe uma provocação de um lado, porque aí eu não sei se esse varejista não sabe utilizar, né? Se ele não sabe como buscar. Eu vejo muito isso porque
Às vezes eu vou prestar uma consultoria, prestar uma mentoria, né, dentro de uma empresa, aí você chega lá, cara, e o cara fala, não, eu não estou querendo esse software mais, eu estou aqui abrindo mão, já estou buscando outro, porque o outro veio aqui, me vendeu que faz um monte de coisa aqui. Eu falei, mas esse aí também faz, se você não sabe. Eu falei, mas faz, mas o cara nunca me falou. É complexo isso, né? Então, é provocando mesmo você, ou seja, às vezes uma ferramenta igual, você até falando de uma análise de curva ABC, de uma análise de produto de arrasto, uma análise de ruptura, tenha no software, né? Mas Em uso. não está em uso, né? Ou seja, ou ele não preparou esse empresário, esse varejista, para que ele utilizasse também. Faz sentido isso também, ou você acha que é só via única aí? Eu venho, nos últimos 2 anos, falando muito com empresário de software sobre a importância de uma coisa que eu vou te falar, que eu acho fundamental que você participa. Já, né? Eu sei da sua história, eu sei do seu comprometimento com o varejo. Todo final de ano, quando uma empresa planeja, faz o seu planejamento, e o varejo, acredito que faça, e o faça muito bem, faz o seu planejamento para o ano seguinte, o ano que vem eu vou abrir mais uma loja, vou expandir, vou trazer uma nova unidade de negócio. A software house, o empresário de software, deveria estar lá junto com esse cara para ouvir ele e olhar e falar assim, se ele vai fazer isso, eu preciso trazer essa e essa inteligência, se ele vai para esse caminho, eu preciso de apresentar para ele esse e esse resultado. Por quê? Porque qualquer que seja uma dessas decisões, o software tem que estar amparando essa empresa e é obrigação da software house entregar isso. O que eu observo quando eu trago essas mensagens aqui para que a software house, algumas já estão sendo e entregando para o seu cliente. Hoje tem uma percepção de valor e de retorno com muita diferença entre quem está recebendo e quem está entregando, né? Isso é normal, né? Isso é normal, né? Eu acho que você precisa, esse gap aí precisa ser ocupado. Adequar isso aí. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande, país afora, para poder potencializar essa entrega do software com inteligência. Até pouco tempo, a gente estava fazendo um processo de mudança de tecnologia, de um processo mais físico, né, estático, para um processo de maior inteligência. E aí, muitas das vezes, a tecnologia ainda tem boa parte do país uma tecnologia um pouco mais estática. O que isso quer dizer? Onde que a base da informação ela está ali no computador do varejo, né, ali debaixo da loja da pessoa. E se essa atualização ela não acontecer, quanto mais online tiver essa atualização, mais inteligência ele pode agregar. Aquela software house pode, baseada na percepção de mais de um varejo, então entregar essa inteligência para aquele estabelecimento. Por estarmos num processo de troca dessa tecnologia, ainda há muitas que não conseguem, nessa tecnologia estática, desktop, entregar tamanha inteligência para que essas decisões sejam tomadas. Mas já tem recursos e empresários já envolvidos em entregar esses serviços, de fazer aquela análise periódica, que seja semanal e seja mensal. Então, eu quero aqui até dar uma dica, né, para esse empresário. Procure a sua software house, faça uma reunião de alto nível, de empresário para empresário, né? Ali fala assim, eu quero ter as respostas aqui para tomada de decisão, né? Não é fluxo do passado, né?
mas as tomadas de decisão, o que eu vou fazer amanhã, né? Como que eu vou surpreender meu cliente? O que eu posso? Já o mais simples que seja um software, quando bem estruturado e bem pensado, ele entrega essas informações para nós. E ele tem essa solução muitas vezes, né? Tem. Mas é provocando isso mesmo, é bom, foi ótimo você falar disso, porque o que acontece? Muitas vezes o varejista acha que é igual contabilidade, né? Ele acha que o contador, não, entregue os papéis para lá, o contador que resolva para. Não, não, não. Você, varejista, é responsável pela contabilidade. Se você não sabe, se vier alguma coisa lá que tiver que pagar uma multa, você vai pagar, não vai ser o contador que vai pagar. Ele é corresponsável, tudo bem. Mas você que é responsável. A mesma coisa do software, de um ERP, ou seja, eu olho para um software de retaguarda, né? O que ele precisa ter? Ele precisa ter informações, estão ali informações, mas você precisa utilizar dessas informações. E é muito legal você trazer isso, senta com esse software. Quantas vezes você foi lá para ver qual a área de suporte desse software que você contratou? Isso mesmo. Né? Foi lá ver qual o tamanho. Temos que entender que não é fácil para um software também, área de suporte para ele, porque muitos daqueles ali não entendem o que está passando na sua loja. Ele imagina, mas não entende. Você está vivendo uma coisa diferente. Você precisa criar esse debate mais caloroso, provocando o melhor resultado para a sua loja. Porque se o número não vier, se os resultados não vierem, o problema é seu, varejista. Isso você tem que entender, não tem jeito. Porque sem eles vocês não vão ficar. Faz sentido isso aí, Renzo? Eu acho que é bem por aí, né? Eu sou muito na lata, assim, eu vou mostrar, falar, poxa, tem que entender, isso é seu. O interessante é essa linha de raciocínio que você leva, ser muito direto, e quem vai, no final do dia, ter o resultado é o empresário. E o resultado ele pode ser positivo ou negativo. Eu gosto de falar nessa ótica sua que, assim, o empresário ele tem que pensar da seguinte forma, Edson, o que eu faço para tirar férias? Então, quando eu penso ali, o que eu faço para tirar férias, eu vou preocupar em buscar os indicadores para eu ir para a praia e ficar tranquilo. Na minha concepção, o empresário, ele não pode sair da praia, ele não pode sair da praia, né? Então, o que eu faço para estar na praia e a minha empresa estar na sua engrenagem? Eu vou falar uma frase forte aqui, se você me permite, pela liberdade que eu tenho com você. Vai lá, cara, rasga aí. Vamos usar o modelo americano. A sua empresa tem que funcionar sem você. Isso aí. A partir do momento que a sua empresa funciona sem você, você é um empresário de sucesso. Não estou falando de dinheiro, não. Tá? Estou falando do quanto você evoluiu como empresário. Né? Então... porque os processos estão acontecendo, né? Poxa, se você não está ali, está acontecendo, poxa. E o software é para isso, é porque se os processos aconteçam, gente. Como está o índice de quebra? Estão alimentando o sistema? Não alimentamos. Nós vamos aqui numa planilha de Excel e faz. Não adianta. Você tem que alimentar o sistema. Até porque você precisa tirar nota de perda, você precisa abater isso no seu imposto de renda. É tão, né? Tão assim, parece tão fictício, mas é tão real o que a gente encontra dentro das lojas, que esse debate sempre vem, né? Você trazendo isso aí, que você falou assim, o cara tem que ir para praia, né, e viver, porque, principalmente o mineiro aqui, né, gente, eu estou em Minas, e tem muito aquela frase que ela ficou aí bem forte no Brasil inteiro, né, o olho do dono que engorda o boi. Se vocês não sabem o que saiu essa frase, a frase não é isso que vocês estão imaginando. A frase é o seguinte, não, que o cara vendia boiada e falava, esse boi aqui, que não tinha balança, pesa tanto. Então, era o olho do dono que engordava aquele boi, porque ele mentia aquele peso. Você entendeu? Não é porque ele estava olhando o boi que o boi estava engordando, não. Porque às vezes você acha que você estando dentro da loja, você vai estar ali, vai estar engordando. Não é por aí. Porque se o profissional for fazer, né, Reto, ele vai roubar na sua frente mesmo. Não esquenta, não. Já cansei de ver com todo o processo. O que você precisa criar essa confiabilidade. Mas é bem essa questão do software, né? Aquilo que você falou. O software tem as ferramentas. O varejista precisa sentar. Não, achei isso fantástico. Senta com esses caras, pergunta a ele, né? Eu acho que a maioria, né? Você está com 51 aí
mais, né? Já está mais 51 já? Quantos estão Hoje são 77 sócios. 77 sócios, né, nessa jornada, e eu acho que você fala com grande propriedade que todos eles são abertos a sentar e ouvir o que o varejista precisa, não é? A gente trabalha muito essa cultura, assim, além dessa compreensão que concorrente não é inimigo, né, a gente aprende com o concorrente e a nossa entrega ela tem que ser voltada para o cliente, para o resultado do cliente. Então a gente prega muito essa cultura, essa entrega. Todas as software houses que compõem esse nosso ecossistema, e a gente trabalha para que outras também usufruam desse ecossistema, voltado para essa filosofia. Eu preciso ajudar o meu cliente a vender mais. E uma das pontas com a qual eu faço essa contribuição é, por exemplo, uma reunião de planejamento anual para saber para onde que ele vai e eu adequar a minha solução àquele planejamento que compete à estrutura de manter operacionalmente e processualmente aquela empresa. O Renzo, eu acho que de conhecimento, hoje nós temos uma devasta número de empresas desenvolvedoras de software hoje no Brasil, né? Sim. Parece que teve uma era, né, uma geração que isso cresceu demais, eu acho que agora deu uma estagnada, né, porque ficou mais burocrático, ficou bem mais difícil, né, era uma coisa, o cara fazia na garagem, e eu acho que mudou muito nisso. Os números ainda são surpreendentes, né, o número de empresas que desenvolve, né? Hoje a gente tem no país números ali, eu posso estar me enganar com algumas ali, mas a média é 7.600 e poucas empresas desenvolvedoras de software, 1.800 empresas do varejo, sendo que dessas empresas do varejo, 94% está relacionado a empresas de médio porte, que é aquele varejo tradicional, né? E boa parte dessas empresas são voltadas ali para softwares de PDVs, né? Entendi. Então, quando você olha ali, tem uma gama muito grande de software house. No entanto, a gente tem 400 e poucas software house, 463 software house, que elas têm uma aderência um pouco maior, de maior visibilidade, são empresas que estão ali sempre atualizando, né? E é esse grupo que a gente tem trabalhado para poder essa inteligência. O que ocorre? Você falou aí desse primórdio. Até poucos anos atrás, e eu já fui do INCAT, do EVP, era muito linkado a essa parte do regulamentar, ali para atender o regulatório, a gente vendia software por causa da necessidade do PAF. E as empresas compravam software por causa da necessidade do PAF. Então, tinha ali né, uma obrigação ali no meio. Com a inteligência dos negócios e com a inteligência do empresário, ele passou a demandar à software house mais inteligência. Rapaz, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Hoje, esses softwares, eles já têm um padrão de inteligência de business, de segmentado, de negócio, capaz de gerar essas inteligências. Daí, e por isso, é importante essa reunião periódica de planejamento entre a software house e o empresário, para descobrir o que eu estou utilizando que você me entrega e o que eu estou deixando de utilizar que você entrega. E o que do lado de cada software house ela tem que a pessoa não está utilizando. E por que ela deveria utilizar? Tudo voltado para essa ideia de deixar com que o negócio seja operacionalizado em processos e inteligência do business, e o empresário hoje, vou parafrasear aqui um amigo, o empresário ele tem que estar pensando na floresta. Ele tem que olhar o negócio de longe, sabe? E é o software e os gestores de cada área quem tem que estar pensando nas árvores.
Isso é muito legal, cara. É muito legal. É que traz aquela proposta que você até emprega muito, né? Que a obrigação do software tem que fazer e o que e o varejista aí que está nos vendo, nos escutando, tem como de perceber e ser receptivo para isso, né? Você traz um tema, você já até começou a abordar aí, eu meio que te cortei, né, para falar um pouquinho dessa seara do software, de quanto que tem, né, de software de retaguarda aí dentro do mercado, mas é uma coisa muito interessante que você traz isso, que é vender mais, vender melhor, né, e reduzir os custos. É uma filosofia que você traz sempre por aqui, para esses caras, né? E você traz isso numa ótica muito legal, que é promover e provocar para que eles mudem o comportamento nesse sentido. Conta um pouco mais, eu acho que aí eu vou te provocar meio ponto a ponto, né, de vender mais. O que você quer dizer quando a software tem que ajudar esse cliente a vender mais? Por quê? Como que ele tem que fazer isso e o que ele precisa fazer para isso? Até para você, varejista aí, poder provocar aí o software que está na sua loja e falar assim, olha, poxa aí, você tem que me ajudar a vender mais. Vamos pensar no mercado físico e dar 2 exemplos bem simples aqui. Sim. De como que o software pode me ajudar a vender mais. Tem um relatório, tem um indicador que é muito simples, que toda software lá vai entregar para esse empresário, que é assim, você, né, que é um consumidor de chocolate de boa qualidade, né, está sempre comprando ali aquele chocolate, né, está sempre levando para casa. Né? Então, a periodicidade do seu consumo ela é de 15 em 15 dias. E eu posso criar mecanismo de mapear isso dentro do software, uso, consumo, produto, cliente. E crio-se esse indicador e essa inteligência. Se passou um período ou 2 períodos da ausência daquela compra, aí vai a ousadia do empreendedorismo do que eu vou falar agora. Você consome a marca X lá, do chocolate. E aí, de 15 em 15 dias, você vai lá e compra o chocolate. E aí eu tiro o relatório e observo que tem 1 mês que você não compra aquele chocolate. Se eu tivesse a loja, sabe o que eu iria fazer? Eu iria mandar para a sua casa 2 daqueles chocolates, numa caixinha, com uma cartinha escrito à mão, Ederson, está aqui o seu chocolate, entregue, com o QR Code do Pix, mandaram lá para você com o QR Code do Pix, só pagar. E se você quiser, de 15 em 15 dias eu passo a fazer essa entrega aqui para você, e aí, ao invés de você estar pagando lá os 25 na loja, você vai pagar 30 ali na casa, talvez, porque eu vou embutir sim o meu serviço prestado, a qualidade do meu serviço, e pode embutir e cabe, eu tenho certeza que você não iria negar. Agora, se imagina você receber na sua casa, e você não foi lá por N motivo, aquela cartinha escrita à mão, com os 2 chocolates, com o QR Code, você vai devolver? Porque eu posso colocar lá embaixo assim, se você não quiser, me manda mensagem nesse WhatsApp, ou então deixa aí que amanhã eu passo para pegar. Rapaz, eu duvido se vai voltar chocolate para trás. Você fez um ponto aí muito interessante, e para você varejista, muitos varejistas, sabe, às vezes ele olha isso e fala, não tem jeito de fazer não. Aí fala, mas por quê? Porque eu não tenho nem tempo para fazer isso. Não é para você fazer não, varejista. Mais uma vez voltou o meu amigo e falar, olhe para as florestas. Olhe para a floresta. E Criação. Isso. E aí, agora, o que acontece? Quem vai executar vai ser aquele profissional que está ali para executar isso, para estar fazendo, né, todo esse processo de atendimento a esse cliente lá, de desenvolver, fazer a leitura desses relatórios, pode ser você com ele, mas as ações práticas vão ser desse profissional. É porque muitas vezes eles têm essa conexão, né? Pegando só... Isso, né? Porque eu já vou até lá no reduzir o custo, mas eu quero voltar no vendas, né? Quando ele olha para o financeiro, né? Muitas vezes quem está na mão do empresário. Ele que está cuidando do financeiro.
Aí você fala, poxa, mas você está lançando o fluxo de caixa lá? Eu falo, não, você nem olha isso não, eu vou aqui, já pago no banco, pago aqui, os boletos estão aqui, eu já recebo. Não, mas você não está pagando, não está dando baixa no caixa, não. É complicado nesse sentido, né? Porque ele quer fazer tudo. Por isso, varejista, você tem que entender que o software house ele está ali para te ajudar, para te dar um suporte, para ser a luz que te ilumina os caminhos que você vai trabalhar estrategicamente, né? Igual você falou da venda. O índice de ruptura também, que está ligado à venda, é altíssimo hoje dentro das lojas. E rupturas por bobeira. Exemplo, vamos fazer pedido. Cara, ainda a gente vê muitos profissionais lá no piso da loja fazendo pedido lá manual. Eu falo, por que você não está usando o sistema? Porque lá você vai saber o estoque mínimo para quando você vai fazer o pedido. Porque eu até brinco, eu falo assim, quem que te ajuda a fazer o pedido? Ele fala, não, eu peço o meu repositor. Aí o repositor vai lá, e como é que chama essa lista? Ele chama lista de falta. O próprio nome já diz, falta. Peraí, então você põe quando esse produto? É quando falta. Foi, lascou. Porque quando você percebeu que faltou, que vai ser uma vez por semana, você faltou, ele acabou, e qual o timing para chegar esse produto? Qual o timing para me pedir isso para o fornecedor? Então vai dar mais 7 dias ali, 8 dias, talvez 10 dias, né, dependendo da logística que você tem aí. O varejista, é perda de dinheiro. Aprender a vender, usar o software na sua integridade. Até eu falo muito, né, quando a gente fala muito disso, de vender, eu acho que está muito ligado num cadastro. Eu chamo que o cadastro é a base, né, do sistema. Sim. Ou seja, para mim, o cadastro é a base. Então, você precisa ter um cadastro bem feito para que você possa vender bem. E o cadastro está ligado às tributações corretas, o estoque mínimo, estoque máximo, até para você saber o que você tem mais dia de estoque. Faz sentido isso, né, Renzo? Demais da conta. Se você me permita, eu queria fazer um parênteses aqui. Vai lá, mete Bruno, isso é nosso bate-papo aqui. No final do ano, ou então em datas comemorativas, o varejo costuma fazer o quê? Bota lá uma bicicleta, bota para sortear, não é isso? E acredito que talvez você já tenha provocado isso aqui, se teve, me perdoe, mas eu queria provocar. E aí o pessoal preenche ali nem fala isso, né? Hã? Nem Preenche, me fala os cupomzinhos. Preenche o cupomzinho. E faz o sorteio. Isso. E aí 3 pessoas ganham. Essas 3 pessoas são comunicadas e tal, né? Uhum. E o que o pessoal faz com o resto daqueles? Queima, em nome de Jesus. E aí eu te pergunto, por que a gente, então, na hora que o cara preenche aquele formulário, aquele Cupom, né? Cupom, a gente não marca ali, pede para ele marcar, para que ele autorize eu a conversar com ele a partir daquele momento. E aí aqueles todos que não foram sorteados, eu trago eles para o cadastro do meu software e começo a me relacionar com ele. Isso aí. É o CRM, né? Que é tão simples de fazer, né, cara? Então, você falou em cadastro, né? Essa coerência do cadastro passa pela coerência fiscal tributária, mas passa também por reduzir desperdício e ações que pode gerar outras ações. Então, eu lembrei desse fato, que é um fato que acontece muito no varejo e que acredito... Até igual você falou, se eu tenho esse cara cadastrado, eu brinco muito, né? Eu vou muitos lugares aqui, lojas para comprar. O senhor está com o CPF cadastrado? Eu estou, mas nunca me ligaram para nada. Não sei por que meu CPF está cadastrado lá. Deve ser para mostrar para o governo, mas nunca para ter um relacionamento. Eu acho que é uma perda, né, cara? Porque se você tem ali, tem o meu consumo, então uma das coisas principais você já até disse, ou seja, tem que ter cadastrado o cliente de uma forma legal, obedecendo, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e desenvolver essa capacidade de informação. Até porque muitos varejistas que estão nos vendo aqui, estão no interior aí, muitos deles trabalham no processo que a gente chama, abre aspas, fiado, né?
ou seja, anotado, anota, tem muita anotação ainda. E a gente fala das formas simples que você pode aproveitar isso para que você gere ganhos, né? Porque esse é fiel contigo, ele traz uma produtividade, traz um retorno, lucratividade muito melhor, se você souber trabalhar ele, né? Para ele não ficar só aproveitando ofertas, né? Vender, então, o software, ele tem essa capacidade, e eu acho que o software é isso mesmo, ajudar a gente a vender. Com promoções, gente, você tem 2 produtos, o terceiro sai, o software já faz isso de forma inteligente, você não precisa preocupar, eu tenho que ir lá bater na calculadora, não, ele já faz isso, senta. As próprias vendas, né, pelo próprio CRM, mas as vendas também com aplicativos, né, APIs que estão aí, que são de vendas externas aí com Equifome, né? Nós temos os outros, iFood, ou seja, outros aí já fazendo merchan para eles, mas eu sei que você tem, às vezes, regional, que você pode também, junto com a sua RP, trabalhar, que podem agregar, às vezes, venda, né? Precisa entender um pouco essa leitura, né? Como que isso pode ser. Por isso, a provocação de esse empresário trazer essa software house para poder conversar e apresentar as estratégias, né? Então, essa que nós falamos de forma muito simples. Como vender mais, né? Aí uma ideia. Tem muitas outras. E se a gente fizer um bate-papo só de dicas de como vender mais, e aí não é trazer uma mega estrutura de marketing, né? Com anúncio na TV. Não, é ações simples, né? A gente está e precisa de ações simples, do dia a dia, ações que fazem com que a gente possa atender bem o nosso cliente. E aí, só para fechar, então, essa comparação de dica que você se referiu, né, de como vender mais, tá uma outra. E não quero aqui provocar nenhuma discussão nesse sentido, principalmente, mas se eu... Mas, peraí, ele vai provocar a discussão aqui nesse sentido, sim, você vai no comentário, já vai escrevendo por Renan, não tem problema não. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se você não deu like, dá o like aí, que merece, esse bate-papo está muito legal aqui. E para vocês que estão no modo aí, ouvindo o podcast, no Spotify, por favor, não esqueça das 5 estrelinhas e também vai compartilhando aí, vai chamando os colegas para escutar esse bate-papo, está muito legal aqui. Legal. Cortando você, mas vai lá, provoca aí, Renan, vai lá. Você imagina que você está numa concorrência muito acirrada, né? É o que mais tem hoje, né? Você vende de cá, o cara vende lá, você faz uma promoção aqui e ele faz a de lá. Só que, de novo, eu conheço os seus hábitos de consumo. Então, por que eu não antecipo, principalmente o comércio de cidade pequena, que conhece, que te cumprimenta, que te dá bom dia? Eu quero trazer você para a minha loja, mas por que eu, já mapeado os hábitos de consumo, todo mês eu não viro para você e falo assim, ô Ederson, deixa aqui a sua lista da sua cesta, que eu vou te mandar toda... Que dia que você quer que eu te entrego aí a sua compra, o seu pacote, né? Então, são coisas simples que a gente pode ir fazendo para que o meu cliente seja meu cliente. Isso é muito legal, né, cara? Você falando aí da concorrência, o que mais a gente tem dentro do canal que muitos pessoal de pequenas lojas, médias de esporte, e o que mais tem dentro do interior é os grandes players invadindo. Grandes players de farmácias, drogarias, pet shop, né, de material de construção, disso o mercado nem se fala, ou seja, entrando de sola mesmo. E aí talvez tem outros, né, players tomando outras iniciativas. Isso traz para a gente essa reflexão. Agora, o que acontece? Você que está no interior, você tem muito mais condições de relacionar com esse cliente do que o próprio grande player que chega, porque ele não conhece, ele não tem nem ferramentas, às vezes, para isso. Por isso que você precisa pegar o seu software e sentar com eles e falar como que eu posso relacionar com esse meu cliente? O que eu tenho de CRM aqui que eu posso desenvolver?
Muito legal isso, né, cara? É vender mais. Agora, você fala de vender melhor. Eu até me confundi aqui. O que é vender melhor, cara? Já que vender mais não é vender melhor, não? A proximidade é muito grande, né? Vender mais, muitas das vezes, é quando o cliente chega e você acaba elevando ali o ticket médio, botando mais produtos, né? E vender melhor é quando você faz uma venda e o cliente volta e ou indica. Vou te contar rapidamente uma experiência que eu tive aqui em São Paulo. Eu estava almoçando, perdi o horário para uma reunião e tive que sair rápido do restaurante para pedir um aplicativo. Na hora que eu cheguei na rua, minha bateria não tinha bateria para pedir o transporte. E vi uma loja, entrei na loja, falei, cara, eu preciso pedir aqui um transporte, não tenho bateria. Você tem o cabo desse celular? Ele falou, tá ali. Ele falou assim, para onde você vai? Não, não sei que o C vem do meu menino. Onde você, Para onde você vai, né? Mas onde você está, onde tu tá? Aí ele perguntou Onde eu assim, tô, né? você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo lá para Paulista. E estava lá na Berrine. Aí ele, qual o número? Eu falei o número, isso que eu escolhi o cabo, ele falou R$ 50. Eu falei, mas R$ 50 o cabo? Ele falou, já pedi o Uber para você. Eu falei, o cara da lojinha, ele me vendeu o cabo e resolveu o meu problema, que eu ia carregar e eu já estava atrasado. Esse cara me surpreendeu de uma certa forma. Ele tinha a necessidade de fazer aquilo? Não. Certeza não, né? Então, esse cara, eu vou propagar ele sempre. E eu vou, sempre que tiver oportunidade, eu vou comprar nele. E aí, quando eu falo que você pode vender melhor, eu quero te fazer a provocação da seguinte forma. Muitas das vezes eu olho um produto que eu quero comprar na internet, mas eu tenho dúvida e vou na loja. Aí eu chego na loja, começo a namorar aquele produto e a olhar ele pela internet ali. Eu, como vendedor da loja, aproximo de você e falo assim, Ederson, você quer que eu te compartilhe a minha internet para você pesquisar, ter todas as informações? Você já encontrou? Tem alguma informação que você ainda precisa? O que você precisa que eu te trague de informação, de conteúdo para você levar esse produto agora? Então, esse vender melhor está linkado com a experiência de consumo que eu, como consumidor, terei na sua loja. E essa vender melhor, ela vai gerar a próxima compra, ela vai gerar a próxima venda. E o vender melhor, ele está relacionado com o propósito que a empresa tem, não com o produto que ela entrega. Então, quando a empresa ela vende, ela é uma pet shop, né? É uma pet shop, e ela vende a realização de um sonho, que é eu passar mais tempo com o meu pet, e as pessoas que estão ali estão preocupadas em trazer essa qualidade, aquilo provoca esse encontro. Muito legal você falando isso. Eu penso que, e lembrando para você, varejista, quando nós estamos falando aqui, né, que o Renan está trazendo como proposta aqui, é o software te ajudar a vender mais e a vender melhor. Né? Ele está dando a dica nisso, mas sempre atrelado ao software, né, Renan? Ou seja, o software seu, você precisa, junto com ele, trabalhar essas informações para que você possa fazer essa venda. Veja bem, vender melhor, no caso desse cara que vendeu aí, ele vendeu algo que você nem perguntou o preço. O cabo é 50, é 50. Você não quis nem saber, porque ele já tinha solucionado o seu problema. E vender melhor é ter melhor margem. E automaticamente, gente, para você ter melhor margem, você precisa usar o software, sim, para exposição de produtos. Né? Às vezes eu chego numa loja, principalmente supermercado, você fala assim, o repositor, se você soubesse um produto aqui que você coloca, que tem melhor margem, o que você faria? Ele fala assim, eu colocaria numa exposição melhor. Ele tem essa visão. Mas o que mais acontece dentro do varejo, que esse repositor não sabe nem a margem que dá o produto. Ele tem um nível de informação, de giro, não tem nada, sendo que está disponível ali, mas ele não tem isso.
talvez cultural, né? Eu não posso mostrar, sei lá, mas, gente, é um tipo de informação que ajuda muito a ele gerir melhor o resultado naquele setor. E aí, automaticamente, vender melhor. Porque a posição de uma gôndola manda muito de um produto que vai ser vendido. Né? Então, se eu estou na altura dos olhos, eu aumento 75%, né? Desculpa, 75% a venda do que está lá no rodapé de uma gôndola. Isso é vender melhor. E como que eu sei disso, Ederson? Através do software. Você vai pegar o relatório lá, vai pegar, isso aqui gira tanto, né? Vou trabalhar o gerenciamento de categoria, vou começar a olhar que esse produto tem melhor margem e provocar essas oportunidades das pessoas terem mais tempo, porque a tecnologia é para isso, gente. A tecnologia veio para que a sua equipe tenha mais tempo para ela vender melhor. Porque se você não ajuda ele, o que acontece? O repositor vai lá no censo dele. Vou colocar Nescau, vou colocar Chocopin. Estou fazendo propaganda de dois aqui. Nem sei se Chocopin existe ainda, mas peguei ele aqui. Aí ele põe o mesmo espaço. Gente, vai vender muito mais Nescau. O cara do Chocopin está ocupando espaço à toa. Então, o que você tem que fazer com o cara? Ensinar a ele a fazer essas leituras para ele não pôr o tanto de Chocopin que não precisa ali. Porque o Nescau está matando de trabalhar, então o tempo todo ele fica repondo. O que devia ter uma inteligência melhor para que ele pudesse ter tempo para atender o seu cliente, para orientar o seu cliente, para poder vender uns produtos de maior valor agregado dentro da sua loja. Faz sentido isso, Enzo? Eu acho que é bem por esse sentido, né, quando fala de vender melhor. Você já faz uma leitura muito bacana, já mapeando e principalmente trazendo a exposição e o desenho de loja, né? Porque isso reflete numa coisa muito em alta hoje, que é essa experiência do uso, né? Se você, então, provoca a experiência do uso, o cliente, ele assume o papel dentro ali para consumir. E aí tem duas coisas que fazem toda a diferença. A indicação estrutural para o cliente ser surpreendido, né? E o preparo de conhecimento da equipe para poder melhor conduzir o cliente ali, né? Então, essa questão do treinamento, de compartilhar a informação, né? Até pouco tempo atrás, algumas empresas retia muita informação de colaborador, né? E hoje é importante que ele tenha um pouco mais de preparo para poder provocar e proporcionar essa experiência, né? Então, se ele está num ambiente, né, naquele ambiente, daquela loja, daquela empresa, daquele comércio, que detém alguns produtos, que possa, ele, com algum conhecimento, ele pode elevar o ticket médio daquele produto, daquele corredor, né? Então, acontece isso muito, você disse, no supermercado, quando você tem, num corredor, um especialista daquela ilha, né? Isso aí, é um cara que entende, né? Mas para ele ser especialista, tem que buscar informação onde, gente? Não é? No sistema, cara. Muito bom, cara. Muito bom pensar nisso aí, cara. Muito bom mesmo. Para você, varejista aí, tá gostando, tá? Vai dando like, então. Já vai compartilhando, vai chamando os outros aí. Manda isso aí pro dono da RP, porque é o Renos que tá falando aqui. Então, ou seja, manda para ele mesmo, pro Software Hunter Quadro aí, fala assim, ó, escuta o Renos tá falando aqui, você tem que me ajudar aqui, ó. E o outro ponto que você coloca aqui também, que é quarto, não onde eu tirei quarto, mas ou seja, o outro ponto que é software tem que ajudar a reduzir custo. Cara, é mais com menos, né? Diríamos assim, por aí, né? São três pilares que eu acho que uma software house tem que proporcionar para uma empresa, né? Então, ajudar a pessoa a vender mais, ajudar a vender melhor e a reduzir o custo. Eu vou trazer uma experiência fora da loja, vou trazer uma experiência aqui, para uma provocação lá para o financeiro. Você, há um tempo atrás, ali, estava se referindo que muitas vezes
esse empresário está muito linkado lá ao financeiro. Né? Tá ali, Então, ele mesmo que está fazendo, né? O caixa é ele. Quer um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo aqui de como que ele pode, através do software, reduzir custo. Né? E hoje eu posso enganar aqui em numa ou outra operação, mas a maioria da operação, por exemplo, é pagamento de fornecedor. Como é que ela se dá? Né? Eu recebo a compra, que seja por importação de arquivos, enfim, mas chega no contas a pagar, um lançamento de contas a pagar. E esse lançamento, ele pode chegar lá, como eu disse, de forma a importar uma nota, um boleto, ou então alguém que entrou lá e digitou e lançou aquela contas a pagar. Né? Boa parte das empresas no país hoje, no dia que vence, né, algumas têm até um arquivo ali, né, de contas a pagar, o dia de hoje, está tudo ali, pega aquele maço ali, né? Aí o que ele faz? Ele dá um alt tab, né? O que é o alt tab? Ele sai do software e entra na página do banco, né? Isso. E aí começa a pagar boleto, pagar boleto. Se aquele saldo deu, muitos tiram lá um relatório do valor que tem que pagar no software e vai lá e olha no banco, olha, tem esse saldo? Tem, então posso pagar tudo. Ah, não tem esse saldo? Olha, o Ederson, está faltando aqui na conta que eu faço pagamento, está faltando saldo. Transfira de algum lugar para eu fazer esse pagamento. Isso, eu espero que não aconteça com quem está ouvindo aqui. Tomara que não. Bem, essa pessoa vai lá e faz esse pagamento. Paga tudo aqueles fornecedores, volta para o software e dá baixa naqueles títulos. O Ederson, 45% da atividade operacional de um financeiro hoje, ele dando alt tab. Lança no software, depois vai lá e lança no banco. Verdade. Lança no banco, depois vai lá e dá baixa no software. E importa ali os arquivos para fazer conciliação. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Conta isso para mim. Pega lá o dono da software house, pega lá o agente da software house, o seu executivo, vira para ele e fala assim, cara, eu não quero mais pagar isso não. Eu quero, na hora que eu lanço no software, já ser pago no banco. Então, 35%. Peraí. Isso é possível? Já tem gente usufruindo disso. E eu vou realizar essa linha para você. A hora que eu lanço a provisão do pagamento, então eu lancei a provisão do pagamento do fornecedor, recebi a nota, está ali lançado. Né? No dia do pagamento, aquele software, ele manda uma mensagem lá para o celular do responsável, falando assim, assina. Né? Aí ele assinou, aquele pagamento realizou, a conciliação está pronta. Sabe o que eu faço com aqueles 30% de atividade operacional daquela pessoa? Sim. Ela vai cuidar de inteligência dos negócios. Muito legal. Então, usando a tecnologia para que ele possa ter mais estratégia. Mais estratégia. É isso? Então, olha, eu tiro dela, o software, né, que eu estou querendo referir, o software tira a operação funcional de dentro da empresa. Eu estou dando um exemplo. Tem vários outros que a gente pode entrar, mas esse é um muito peculiar que acontece em 90% das empresas país afora. Só que, Ederson, observe, é normal, é natural e faz parte da minha rotina. Então, é algo que já está no meu dia a dia. Por isso que eu não olho isso, não enxergo isso como um problema. Eu estou falando que hoje o software pode resolver um problema que você não sabe que tem, que você já tem, frente à evolução tecnológica para atender às suas necessidades. Muito legal isso, e isso traz aquele tópico, né, que você até debateu aqui, antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, que é a transformação cultural, né? Sim.
Tá, porque você falou, é verdade, ou seja, se eu posso ter ganhos, e o software é para isso, gente, é para reduzir esses custos para você, esse custo operacional, esse custo, né, de produtividade, até a NRF, e se vocês pegarem os bate-papo do varejo para trás aí, que nós tivemos uma série com vários profissionais que foram numa das maiores feiras do varejo e também da Europa também, eles falam muito disso, trazer a tecnologia para que possa ajudar esse profissional a fazer um melhor atendimento, a melhorar as estratégias. Por isso que você tem que sentar com o seu software house e trabalhar isso com ele, né? Sentar e falar, vamos alinhar isso aqui, do que nós precisamos aprimorar, o que eu preciso, tem demanda, o que você pode me ajudar nisso. Achei fantástico isso, cara. Pensa bem, 30% ali já de ganho de tempo com relação a isso. Quando se fala até do financeiro, vou pegar um gancho aí, a gente tem alguns desafios dentro do financeiro. Eu vejo muito, porque a gente tem uma mentoria do financeiro, né, ajudando vários empresários aí, linkados aí, a conciliação, né, o conciliar, perdão, dos cartões e vouchers, né, e do próprio fluxo de caixa, que é outra também demanda quando se faz isso. Então, ou seja, quando você traz isso, você traz uma solução que já arrebata isso tudo aí, cara. É muito bom. Você tem uma rapidez muito grande no processo de liquidação que faz com que a conciliação ela seja muito mais rápida, né? Então, hoje, observe, isso não acontece com todos os bancos. Nós temos um processo, a maturidade tecnológica versus a liberdade financeira, operacional financeira, ela acontece por etapas, né? O Banco Central do Brasil, ele já permite uma série de operações que bancos tradicionais ainda não têm musculatura tecnológica para disponibilizar. Então, nem tudo, por exemplo, eu sou cliente daquele banco, né? Então há uma empatia ali com aquele banco. Então, nem todos os bancos estão tecnologicamente avançados para algumas operações. Isso é muito importante porque as fintechs hoje, elas já permitem ações muito evoluídas para poder reduzir esse custo financeiro, reduzir esse custo operacional. Coisas que, quando eu opero com um banco tradicional, eu não consigo dar esse passo, né? Então, essa evolução tecnológica bancária, ela passa por o empresário, muitas das vezes, se ele for adepto ali de um relacionamento um pouco mais centralizado com uma instituição, ele talvez não usufrua, né, desses processos tecnológicos, né? É verdade. E aí, isso é um ponto ali que faz toda a diferença. Dito isso, o que ocorre? Você falou da conciliação de cartões. Hoje, a gente pega, por exemplo, as vendas, né? Ela pode acontecer, por incrível que pareça, ainda tem gente no país que recebe dinheiro, né? Ali, muitas pessoas, muito em breve, daqui a 10 anos, nem saberão o que é isso, né? É verdade. Ainda existe dinheiro físico, né? Tem. Brincadeira, porque a gente já está fazendo aqui o teste do real digital. Então, por isso que eu estou brincando com isso, tá? Mas, só brincando aí com varejo. Mas é porque, muito em breve, a evolução monetária do país vai estar num patamar em que a logística, o custo do dinheiro vai reduzir muito para o empresário, né? Você recebe hoje dinheiro, bota no seu caixa, depois você tem que tirar do seu caixa e levar para o banco, e você só consegue dormir na paz quando você sabe que aquele dinheiro está na sua conta, né? Ou quando passa o final de semana, feriado, aí que o banco emendou e você passa com aquele dinheiro todo lá dentro da sua casa. Né? Aí é que o cara não dorme direito. E aí, a primeira solução para resolver isso veio com o Pix, né? O Pix veio para justamente dar o primeiro passo dessa modernização de monetário. E o Pix hoje, ele já representa as pessoas pagando as empresas. Hoje,
já representa 600 milhões de movimento, né? Então, mês. Então, é um valor muito expressivo. Tem até um número, né, que ele já Isso. tirou de dinheiro físico mesmo do mercado. A economia país, ela já é imensa. Bem, né? imensa, né? Mas ele faz parte, e esse ponto é um negócio muito interessante para o empresário entender, ela faz parte de um processo de evolução do país para reduzir custos. Se a gente pensar que cada vez mais vai ter pessoas utilizando mais, por exemplo, o pagamento do Pix, então é importante, por exemplo, que eu proporcione ali segurança e cada vez mais melhor experiência para o usuário. Aí tem 2 pontos aqui que, se você me permita, eu quero tocar de importância para o varejo. Primeiro, é um tema que compensa até futuramente você debatê-lo aqui com qualquer pessoa do tema, que é assim, quem é meu cliente amanhã? Tá? Muito bom. Tem uma série de motivos para que eu discuta isso. Por quê? Primeiro deles, essas pessoas que estão vindo, que é o meu cliente de amanhã, a geração nova, elas já estão usando, e a adesão delas ao Pix é muito maior do que a população de média idade para frente. Então, logo aí, eu percebo que eu tenho que... E essas pessoas são desconexas, né? Se elas não tiverem experiência, elas vão embora e nunca mais voltam, né? Com certeza, elas têm isso aí. Se esse é meu cliente, então eu tenho que estar preocupado com a experiência que ele tem. Aí abre aqui um processo de experiência muito grande. Mas eu quero voltar na questão do Pix, por quê? Se o Pix não estiver no software, eu, empresário, tenho um problema. E são 2 problemas. O primeiro problema, ele é obrigado a estar no SPED. Né? Então, imagina hoje, se eu não recebo ele integrado no software, lá de frente caixa, amanhã eu tenho que mandar para o meu contador, então pedir para um funcionário digitar todos os NSUs do Pix para poder fechar o meu SPED. E se não estiver lá, o Pix é online. Quando eu faço aqui, a Receita já sabe, se ela quiser, ela já pode consultar. Olha que legal, é online. Né? Então, ou eu faço correto, ou então toda essa gama nova de novos clientes vão deixar de ser meu cliente. E aí, quer saber por que muitos negócios deixam de ter cliente? Muitas vezes o cara vira e fala assim, meu cliente sumiu, mas por que o meu cliente sumiu? Porque eu não visualizei os hábitos de consumo dessas pessoas que vão ser. O meu cliente hoje, ele não será mais meu cliente amanhã, por uma questão de lógica, de vida, né? Uhum. E esse cara que vai vir a ser meu cliente, eu tenho que adaptar o meu negócio, o meu software, a minha loja, o meu atendimento às necessidades de consumo que ele tem. Né? Então, olha só para você ver, é uma parte fiscal e a outra parte sobre consumo, sobre comportamento de consumo. Por isso que eu falei que uns temas bem extenso e centrado ali na mesma coisa. É muito legal você trazer isso, porque faz a gente refletir sobre como que eu estou olhando para esse futuro, né? Porque se eu não estou na estratégia, eu não estou olhando. Se eu não estou me posicionando, você até disse isso, o Pix não está sendo registrado, se você está deixando ali, está pegando ele para o QR Code do seu celular lá, e não está passando pelo seu SPED, está tudo errado, você precisa trabalhar com relação a isso. Hoje tem um problema sério, as empresas que recebem, por exemplo, o Pix na maquininha, as empresas que estão recebendo o Pix na chave e indo lá, além do problema operacional, olha aí se caiu, passa para mim o comprovante. Além do problema e da experiência ruim, tem um problema fiscal, que aquela informação não está no software na hora de gerar o SPED. Como é que ela vai chegar no software para gerar o SPED? Alguém vai ter que digitar. Então, isso é um problema estrutural. E aí eu quero provocar você, que você se lembra, lá atrás, não aconteceu isso aqui com o nosso ouvinte, não. Mas tinha aí em alguns lugares, né, alguns estados... Na França, né? Na França tinha um pessoal na França que pegava aquelas maquininhas no nome da esposa, do tio, né, e botava em cima ali do balcão para poder receber o cartão. Pois bem, com o Pix isso não é possível. Né? Por quê? Se eu, pessoa física, Renes Rocha,
receber mais de 5 Pix durante o dia ou 30 Pix durante o mês, eu posso ser, pela Receita, a partir do ano vigente 2023, caracterizado como atividade mercantil. Olha que legal. A resolução 166/22. Só apertar um botãozinho lá na Receita, gente. É só apertar um botãozinho lá na planilha de Excel, vem. Então, por isso, Ederson, que você faz um trabalho muito, muito bacana, que muitas das vezes esse empresário ele precisa estar pensando na floresta e olhando essas opções para que a operação dele ela possa acontecer sem que ele fique operando exposto a não vender mais, a vender de forma e a exposto a risco fiscal. Olha, o Redes, eu sinceramente, eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você, porque você tem conteúdo demais e vai ficar aí devendo, que você vai ter que voltar aqui para bater papo do varejo, bate-papo do varejo com a gente. Eu sei que você vai vir mesmo para falar um pouco mais dessas propostas do Mentes que Pensam aí, agora que só pense, né? O grupo aí que você está reunindo essa turma toda aí, e eu tenho certeza que muitos aqui no chat e no comentário já estão se indagando, querendo saber um pouco mais. Se você, depois o Renzo vai deixar o contato aí, como que acha ele, quer conversar mais com o Renzo, ele vai deixar com a gente aí. Antes disso, Renzo, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso site mestredovarejo.com.br, que é importante para vocês aí, ó, irem lá adquirir esse livro, Crise para Alguns, Solução para Outros. No modo e-book, lá tem outros e-books também que vale a pena você baixar lá. Está num preço simbólico lá para que você possa adquirir. Lá também tem cursos, palestras. Interessante você ir lá no mestrevarejo.com.br e tá sempre aí se informando de conteúdos. E também procurar a gente aí nas redes sociais, Ederson Varejo, com certeza você vai acessar e vai encontrar alguma coisa que a gente está sempre levando das feiras, participando. Tivemos na Autocom, trouxemos algumas coisas lá da Autocom, o Renzo estava lá também, no comando lá, e é muito legal compartilhar isso, né, Renzo? Renzo, para a gente trazer esse compartilhamento, eu sempre provoco aqui o pessoal que vem aqui no bate-papo com a gente, eu gosto que você deixe aí algumas dicas, dicas de livro. Poxa, eu leio esse livro, é um livro super interessante, porque você é um cara que tem muita informação e provavelmente você vai em algum pote aí que vai matar essa sede, né? Conta um pouquinho para nós, onde é essa fonte aí que você vai buscando essas informações aí? Claro. Eu tenho alguns gurus, né? e eu gosto ali de seguir algumas orientações sobre estratégias, sobre comportamento, sobre estrutura de vida, né? Então, isso faz com que você vai adquirindo ali essa retroalimentação do seu propósito de seguir sempre trabalhando. E lá em 2019, antes da gente estruturar o Mentes que Pensam, e o Mentes que Pensam hoje está estruturando uma empresa que chama Pense Bank, né, que é com o intuito de ajudar as empresas ali a terem economia na sua jornada financeira. Mas lá em 2019 eu li um livro que chama Organizações Exponenciais, que é de uma estrutura acadêmica da Singularity University, né, nos Estados Unidos. E ele provoca você, como empresário, a trabalhar o propósito da sua empresa. Ele provoca a gente a trabalhar o propósito. E ele usa como parâmetro que a gente tem que impactar 1 milhão de pessoas. Então, a sua ideia está impactando 1 milhão de pessoas? O que você está fazendo pode impactar 1 milhão de pessoas? Né? Então, sempre nessa provocação. E a partir daí, eu venho nessa busca ali de entender isso um pouco mais.
E aí, logo em seguida, tem uma pessoa que me inspirou muito, que criou algumas soluções disruptivas, o PayPal, por exemplo, e ele escreveu um livro chamado De 0 a 1. Olha que caminho muito curto, né? De 0 a 1 é muito, né? Se fosse 0 a 1000, né? Mas essa matriz, né? Ela é de uma extensa ajuda para que eu, como empresário, comece ali a pensar a minha estratégia. Então, eu queria deixar aqui esses 2 desafios aqui, essas 2 contribuições para o empresário ali, que talvez já viu isso, e não são livros novos, tá? Hoje eu estou lendo um outro livro que chama Gatilhos Mentais, mas esses 2 têm uma contribuição muito peculiar para mim, empresário, ali pensar no propósito. Como disse, e aí volto sem querer ser repetitivo, pensar na floresta e não nas árvores, tá? Muito bom, cara. Ô, Enes, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, gratidão mesmo. E tem muitos aqui que querem saber como conversa mais com o Renes, como que acompanha. Eu vou deixar também aqui, também na descrição, tanto desse vídeo como desse áudio, também o contato aqui que o Renes disponibilizar de redes sociais, de e-mail, do que ele puder deixar aí. Vou deixar aqui também descrito para você. Mas conta para nós, Renes, como que esse pessoal aí pode acessar mais informações do Renes e querer trocar mais ideias com você. Claro. Hoje a rede social é muito bom, né? Nos permite fazer conexões, né? Isso é maravilhoso, né? Então lá no Instagram, tá lá o Renes Rocha, né? Podem conectar lá, sejam bem-vindos, que a gente puder contribuir, receber ali para novos possibilidades de discussão, né, e de debater o tema. Lá no LinkedIn também, Renes Rocha, a gente está lá também fazendo esse trabalho, esperando sempre que a gente possa contribuir lá no que for possível, claro, sempre muito bom, né? É muito bom, na verdade, a gente tá fazendo isso, né? E não posso deixar, e aí me permita aqui, te agradecer imensamente pelo privilégio, né, de participar, da leveza que você traz na condução desse bate-papo. Sou assíduo ouvinte, assistente ali da sua jornada, mas admirador ali da leveza e do conteúdo, né, que você traz, porque é algo estrondoso ali, né, rico, né, que a gente muitas das vezes gasta aqui muitos reais em busca de conhecimento e você entregando isso aí nos seus canais. Então, parabéns, né, parabéns mesmo. Gratidão. E para você aí, olha, que pode ir lá, eu acompanho muito no LinkedIn, muita informação ali, o cara mesmo, e vale a pena, um cara super acessível, que sempre está ajudando, vários empresários aí, hoje são mais de 70 empresários, que ele já está ajudando assim, e olha, agora eu aprendi aonde estava a isca lá, se você não aprendeu, mais de 1 milhão, tem esse compromisso. Vamos lá, compartilhe o Bate-Papo Varejo, vamos aí impactar mais de 1 milhão de pessoas, levando eles informação, porque o varejo precisa de pessoas igual você. Valeu, Redes, obrigado!